Todos nós sempre tivemos curiosidade para saber como que os jogos são feitos. Existe mesmo uma fábrica de sonhos, alguma coisa meio Acme, onde você coloca uma ideia legal de um lado e do outro lado já sai um jogo inovador ou um sucesso de vendas. Como que funciona a indústria criativa de jogos no mundo? Como que eles são feitos? Como que ele é localizado no seu idioma? Como que chega na sua casa? Eu sou o Jack e no Galápagos Responde de hoje vamos dar uma olhadinha nessa fascinante fábrica de jogos respondendo algumas questões que vocês mandaram pra gente. Vamos nessa! A indústria de board games cresce a cada ano, são vários eventos de lançamento pelo mundo inteiro. Agora, recentemente, na Alemanha, aconteceu a Essen Spiel, que é a maior feira de lançamentos do mundo, que lança mais de 1000 jogos todos os anos. E essa é só uma das feiras. E aí, como que escolhe, como que a gente sabe os jogos que vão ter sucesso? Porque grande parte desses jogos não vão fazer sucesso, a gente sabe. E essa é a pergunta, nossa primeira pergunta da noite, que é da Rai Lima Bio. Qual o critério que as editoras têm para escolher os jogos que virão para o Brasil e depois como que são feitas essas traduções? Rai, na verdade, imagina que você estava numa feira dessa de propriedade intelectual há vários anos atrás e você viu uma história de um bruxinho numa escola de magos e tal. Você comprou, gostou da ideia e lançou Harry Potter. Fez um sucesso estrondoso e agora você está feliz da vida. Tem muito disso. Não era sucesso na época e você teve o feeling. Mesma coisa acontece aqui nos nossos jogos, tá? Você tem que estar antenado, saber que jogo que vai realmente fazer sucesso, que designer que é legal, que editora, que produtora, que gráfica que está trabalhando. Tudo isso importa bastante na hora de você saber se o jogo vai ser um sucesso ou não e, principalmente, deixar o seu gosto de lado e saber se o seu mercado, no seu país, está maduro para aquele tipo de inovação. E se aquela inovação já não é batida, já não é coisa do ano passado, é realmente uma tendência válida. Isso é muito importante, tá? E tem ainda os parceiros internacionais, que muitas vezes é uma mão de duas vias, tá? Porque você está produzindo um jogo que você quer distribuir lá fora e vice-versa. Então também tem muitos contratos desses que você distribui títulos de outras parceiras e vice-versa. Eles vão fazer essa mesma coisa com os seus títulos em outros países, tá? Então é tudo questão também comercial, está sempre envolvida. Mas principalmente os jogos são escolhidos porque eles são evergreens. São jogos como Ticket to Ride ou Pandemic, são jogos que sempre vão vender. São family games que não envelhecem, são jogos que você consegue ensinar para qualquer público, que seja novo no hobby ou não. Então, esses títulos evergreens, eles não têm risco nenhum realmente de ser trazidos. Essa é o grande filé mignon que as editoras buscam, né, a cada ano. Ter um grande título desse, muitas vezes, que ele é impresso todos os anos, sustenta uma editora, né? Viabiliza a editora, de repente, trazer outras inovações, arriscar em outros títulos, se ela já tem no catálogo dela evergreens desse tipo, né? Dessa magnitude. Essa é uma grande dica. E aí, tem uma outra pergunta que é muito legal também, que complementando a da Rai aqui, que é a da Ana Marchetti, que ela pergunta pra gente como é o processo para desenvolver um board game, quantas pessoas são envolvidas. Ana, o processo é imenso, é que nem fazer um filme, ou um disco, ou uma peça de teatro, né? A gente está falando de arte também. Então você tem uma ideia, um design, esse design normalmente ele consegue por um pitch, né, uma entrevista com uma editora, a editora gosta da ideia dele e bota um developer, que é um cara que vai desenvolver aquela ideia, transformar aquilo num produto vendável realmente, analisar custos, tamanhos, processos, itens que vão entrar naquele jogo, e aí esse developer ele começa a procurar um design gráfico que vai começar a desenhar as cartas, tabuleiros e essas iconografias, a linguagem do jogo, e aí isso volta, né, para o designer, e aí você entra um ilustrador que vai também se inspirar naquela ideia e também vai inspirar de volta o design. Então esse processo de vai e vem acontece durante um bom tempo nessa pequena equipe. E a gente nem falou ainda de outras equipes, né, que depois vão ser modeladores, impressões de 3D, né, vai ser feita uma prototipagem, playtest com centenas ou milhares de pessoas para testar durante um bom período de tempo. E aí então conseguir novos parceiros, esses parceiros vão tentar distribuir o jogo em outros países, porque como a gente falou, se você tem um jogo apenas localizado num país, você não consegue
financeiramente pagar essa equipe inteira, então você tem que ter essas parcerias pelo mundo inteiro para conseguir distribuir em 3, 4, 5, 6, 7 idiomas, né? Então você tem que participar das feiras, dos eventos e se comprometer com esses deadlines de lançamento das fábricas. Por exemplo, as fábricas, né, que produzem isso, né, que tem até uma pergunta aqui que é muito legal também, que é a pergunta da Estela, perguntou pra gente. Existem gráficas especializadas na produção de materiais próprios para jogos, tipo caixas, cartas, dados e tal? Sim, Estela, essas fábricas são poucas no mundo e no Brasil. No Brasil nós temos a Cartamundi, que é a dona da Copag, na Zona Franca de Manaus, que inclusive fabrica aqui o Musk. Você vai olhar aqui atrás e vai ver, olha só. Musk está produzido por Copag na Amazônia S.A. Ou seja, você pega os jogos aqui, aparece aqui atrás onde foi feito. Tá? Dá uma olhada, isso aí é uma dica muito legal. O Musk é um grande sucesso da Galápagos, ele é só carta. Tá? Então, a Copag é excelente, tem uma excelência em carta, uma competição internacional em qualidade, preço, então isso é muito legal, a gente tem isso aqui disponível no Brasil. Outros componentes, como dados e caixas, muitas vezes nem são fabricados por eles, mas como estão na Zona Franca, eles conseguem facilidade em importar e depois montam isso, né, pra gente. Então, a maioria dos jogos hoje são fabricados ou na Alemanha ou na China. Você vai ver jogos como Azul, por exemplo, você vai lá na caixa, lá tá escrito Made in China, né? Ou então o próprio Ticket to Ride hoje em dia, ou Seven Wonders, ou Zombicide, são jogos que já são produzidos em grande escala, e tá falando de 50 mil cópias para cima. Tá? Então, isso são fabricados realmente nessas fábricas. E tem a mais tradicional delas na Alemanha, que é a Ludofac, que ela produz atualmente cerca de 17 milhões de jogos todos os anos. Tá? E alguma coisa entre 200 e 300 títulos diferentes a cada mês. É um absurdo realmente, né? E você tem que acessar essa janela quando você está querendo produzir um jogo, voltando lá para a pergunta, né, da Ana, né, como são feitos os jogos, você tem que ter também, além de todo o processo criativo, essa parte comercial, né, e de produção, tem que abrir essas parcerias, essas janelas, né, em que você vai poder produzir. Você não consegue produzir agora só ano que vem, porque as fábricas são poucas, que são competentes, né, em qualidade, preço, prazos, né, para entregar. Basicamente, algumas poucas na Europa, algumas nos Estados Unidos e algumas na China. Tá? Então é uma grande correria, né? Uma grande euforia, inclusive para os lançamentos dos próximos circuitos de feiras para conseguir novos parceiros pelo mundo inteiro. Okay? E aí vem outras perguntas que são muito interessantes também, que é sobre localização. Como que o jogo chega no Brasil? A maioria dos jogos são importados, são feitos em outros países, e como que eles chegam aqui no Brasil? Alguém foi lá, escolheu aquele título, conseguiu pagar a licença, né? E como que a gente tem ele aqui em português? Como que são feitas essas traduções, tá? E aqui pergunta também do Pedro, que é: que tipo de burocracia existe enquanto tentamos trazer jogos de fora para o Brasil? Bom, vamos falar primeiro de trazer jogos para cá e traduzir. Quando a gente fala um jogo que já existe, um evergreen desses, por exemplo, onde o manual o jogo já foi lançado há 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele já foi aceito pelo mercado, as revisões são mais simples, os textos, as traduções, as localizações são mais simples, tá? Mas quando a gente está falando de um lançamento inovador, alguma coisa realmente de mercado, a gente está falando de um jogo que não está nem acabado ainda e você tem uma licença com arquivos, às vezes só em textos, não tem um manual pronto, não tem uma diagramação feita, né? E às vezes você recebe aqueles arquivos separados, material de texto corrido para as cartas, texto corrido para os manuais, né? O que vai estar escrito no tabuleiro, mas ainda sem a diagramação. Então esse material bruto, ele é analisado, aí é feito um glossário normalmente pelas equipes de localização, e aí você tem localizações que precisam de uma propriedade intelectual, por exemplo, um Stranger Things, tá? Que todo mundo já conhece a série, já sabe os nomes que foram usados, os termos que foram usados, então você bate o glossário, vê se está tudo certinho, tá? Muitas vezes ele tem que ser aprovado pela detentora das propriedades intelectuais, volta o glossário, a partir dali é montada uma equipe, e essa equipe recebe um manual, outras cartas, o tabuleiro, e também a comunicação é muito importante, entra um design gráfico para fazer toda essa formatação, volta para revisão, normalmente com prazos curtíssimos, porque sempre que a gente falou que tem que produzir lá fora e tem que produzir em quantidade, essas janelas abrem e fecham muito rapidamente, então a gente às vezes tem pouquíssimo tempo para produzir isso. Mas é uma coisa que está crescendo bastante. Imagina não só o volume de jogos que cresceram, hoje a gente tem uma média de, sei lá, 20 jogos sendo lançados no Brasil todos os meses, e alguns anos atrás essa indústria nem existia, a gente lançava 2 por ano. Né? Então, os processos estão ficando cada vez mais acelerados, as equipes estão crescendo, é muito orgânico. A gente está caminhando aí para uma coisa cada vez melhor. Acredito que a excelência é a busca que todo mundo quer.
né, buscar pela excelência nessas localizações. Isso é uma dica muito, muito legal. E aí perguntando aqui do Pedro sobre a burocracia de se trazer esses jogos. Além de você ter esses parceiros que você tem que ter sempre em contato, né, ficar de olho nos lançamentos, escolher os títulos corretos, você tem que estar apto a produzir lá fora, normalmente em dólar, né? E você não só conseguir as licenças antecipadamente, depois importar para o Brasil, distribuir isso com as lojas, é um processo que você investe muito agora, tá? Para recuperar isso depois, daqui a 6, talvez 1 ano, 2 anos para frente. No cinema, né? O investidor de cinema também faz isso, ele bota o dinheiro hoje e o filme vai ao ar daqui a 2 anos. A gente está falando aqui de mais uma mídia, o jogo é mais uma mídia, né, que também tem esses processos aí criativos. Bom, essas foram as perguntas de hoje. Tem uma aqui, a última, que também é uma pergunta que eu quero responder, que é da Fernanda Menezes, que ela fala: não é dúvida, não é uma pergunta, mas eu queria ver imagens de como são produzidos os jogos nas fábricas. Máquinas rodando, tabuleiros, caixas, alguma coisa do tipo. Ele acha mega interessante, eu também sou fascinado por isso. Infelizmente, a gente não tem os direitos de imagem para mostrar isso aqui, mas se você procurar, dá um Google aqui embaixo, procura, né, no YouTube, você vai procurar por Ludofac, vai procurar por Panda na China, né, que são os grandes parques gráficos, ou a própria Cartamundi, né, que você vai ver esse processo, como é grandioso, né, como é preciso, né, não só a qualidade dos materiais, como a própria montagem deles. Por exemplo, você tem que saber o papel correto, se você está num país tropical, né, ele absorve umidade ou não absorve umidade, que tinta que a gente vai usar, qual a espessura dela, ela vai envergar, não vai envergar, se ela absorver a umidade ou não vai. Todos esses processos são testados nesses parques gráficos, são analisados na hora da produção, são custos distintos na hora também da gráfica decidir que produto vai botar no seu jogo final que vai chegar aí na sua casa. Esse universo de expansão é maravilhoso, envolve cada vez um número imenso, né, de profissionais especializados cada vez mais nas suas áreas, né, e é uma indústria em pleno crescimento. Eu estou muito feliz de fazer parte desse momento, de saber que vocês também estão interessados em saber como que os nossos queridos jogos são feitos por aí. Se você tiver alguma dúvida ainda, escreve pra gente aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder assim que a gente puder, tá? E também vamos trocando ideia enquanto isso. Eu sou o Jack, vamos ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!